voltamos para a nossa aula 4, faremos mais alguns exercícios sobre força resultante. Então, olha, nós temos o exercício número 1 que diz assim: determine as forças resultantes sobre o objeto abaixo aí, tá? Então, vamos olhar. Primeira situação, eu tenho dois corpos que apresentam forças para o mesmo lado. Então, deixa eu só ampliar um pouquinho a imagem para você visualizar. Então, eu tenho F1 e F2, que são forças para o mesmo lado. E o que eu faço quando eu tenho forças para o mesmo lado? Eu somo essas grandezas. Então, a força resultante vai ser 6 mais 8. Logo, a força resultante é 14 newtons. O que esse 14 newtons é para mim? É uma intensidade apenas. Se eu quiser classificar ela de forma correta, eu tenho que dizer a orientação. Então, ela é para onde? Ou seja, em vez de ter duas forças para o mesmo lado agora, bastaria ter apenas uma única força. Eu vou até fazer um novo desenho. Como é que seria esse desenho? Eu teria uma caixinha. E agora, em vez de ter duas forças, eu só tenho essa força de 14 newtons puxando ela para esse lado. Ou seja, qual que é a direção dela? Horizontal para direita. Então, agora eu finalizei o exercício, porque eu forneci a intensidade, que é o número, que é 14 newtons, e forneci a orientação, que é horizontal para a direita. Dizer só 14 newtons fica errado, porque força é uma grandeza vetorial. Olha de baixo. A letra B, eu tenho um objeto que está tendo forças opostas aplicadas sobre ele. Por um lado, eu vou orientar como positivo, por outro lado, como negativo, como se fosse um eixo X, né? O eixo X está aqui, para cá são os positivos e para lá negativo. Então, quem vai ser negativo aí nesse caso? A menor força, né? Então, eu vou colocar como 7 newtons o positivo e a menor força, o 3 newtons, lembrando que sempre é o maior, menos o menor, porque prevalece a resultante sempre para o lado do maior. Então, olhando esse desenho aqui, eu já sei que vai sobrar uma força para cá, para o lado do maior. A resultante vai estar ali. Mas exatamente quanto que isso vai ser? Basta subtrair 7 com 3, né? Que aí eu vou colocar aqui que a força resultante vai ser de quantos newtons? 4 newtons. 7 tira 3, 4 newtons. Mas essa é só a intensidade, então vamos acrescentar. Ela vai ser horizontal para direita, ok? A próxima questão, ela já envolve um ângulo de 90 graus aqui, ó. Exatamente 90 graus. E onde vai estar a resultante? A resultante não vai estar nem na vertical, nem na horizontal. Ela vai ser, pelo método paralelograma, diz que a resultante fica entre elas, aqui, quando eu fecho um quadradinho. Exatamente aqui no meio, eu tenho a força resultante. E quanto que vai valer isso? Quando é 90 graus, eu aplico o teorema de Pitágoras, que diz que força resultante ao quadrado é igual à soma das outras forças. Então, vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. E 4 ao quadrado é 16. Quando eu somo isso aqui vai dar 25. E para tirar esse 2 que fica aqui em cima, eu extraio a raiz de 25, totalizando 5 newtons, né? Então, quer dizer que a força que vai estar aplicando ali é 5 newtons. Em vez de eu colocar uma força de 3 newtons, uma de 4, eu poderia apagar ela e deixar só aquela força inclinada que conseguiria mover o objeto para a mesma posição e da mesma forma, tá? O último objeto, eu tenho também uma outra força formando 90 graus aqui. E aí a gente vai resolver agora da mesma forma, que ficaria assim, ó. Resultante entre elas está aqui. É uma força resultante. Deixa eu só ampliar a imagem. E eu vou usar agora o teorema de Pitágoras aqui também. 6 ao quadrado é 36, porque eu pego a primeira componente ao quadrado, mais 8 ao quadrado é 64. Quando eu somo esses dois, dá 100. E para tirar esse 2 que estava aqui, eu coloco raiz, e raiz de 100 é 10 newtons, né? E onde estaria a direção e o sentido nesse caso aqui, que é inclinada? Aí você vai usar as rosas dos ventos, né? A rosa dos ventos,
consegue direcionar isso aqui facinho. Sabemos que aqui é norte, sul, leste, que no inglês eles usam o E, e o oeste. Então, se ele está nesse intervalo aqui, exatamente nesse ponto aqui, ó, que é esse pedacinho aqui, isso é noroeste, né? Nós temos o nordeste e o noroeste. Então, aqui eu poderia dizer que a força da letra no exercício C é 5 newtons, noroeste, é uma força inclinada para o noroeste. E do mesmo jeito, na letra D, seria 10 newtons para o noroeste, que é uma força inclinada também. Exercício agora próximo, ele vem mostrar isso numa escala, onde cada segmento, tanto na vertical quanto na horizontal, está valendo 1 newton, que está sendo especificado aqui, ó, tanto na vertical ou quanto na horizontal, ele disse para mim que isso equivale a 1 newton. Então agora eu vou contar os quadradinhos aqui para verificar o tamanho desse vetor. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a pontinha, 7. Então aqui fechou 7 newtons. Então esse segmento ele tem um tamanho de 7 newtons. Contando de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até lá em cima. Embaixo, 1, 2, 3 newtons. É o tamanho do vetor. E aqui, 1, 2, 3 também. Aqui que eu faço? Quando eu tenho mais de uma força atuando sobre o corpo, eu tenho que padronizar. Ou eu vou calcular todas as forças na horizontal, ou todas as forças na vertical. Eu não posso misturar vertical com horizontal. Até poderia, só que eu teria que usar oh, meu Deus, usar a força resultante aqui pelo método aqui do paralelograma, encontrando essa força para subtrair com essa daqui, que estaria no meio. Só que isso aí é canseira. Se eu tivesse que fazer 90 graus aqui para elevar isso ao quadrado e somar e do outro jeito também, ia demorar mais. Então, qual que é a dica que eu te dou? Separa vertical com vertical, horizontal com horizontal, ou seja, vamos efetuar primeiro esses dois aqui. Se eu tenho uma para cima e outra para baixo, eu sei que a resultante vai para o lado do maior. Então, vai sobrar uma força para cima. Exatamente quanto que essa força vai estar para cima? A subtração desses dois. 6 tira 3, vai sobrar 3 newtons para cima. Se eu fizer agora a mesma coisa na horizontal, analisando separadamente, só vertical com vertical e horizontal com horizontal, fica mais fácil. Se eu faço 7 tira 3, são vetores diferentes, eu sei que vai sobressair para o lado do maior, que é o 7. Né? Mas quanto que vai ficar esse tamanho desse vetor? Eu faço 7 tira 3, 4 newtons. Então agora, a resultante desses dois, eu consigo fazer a conta final. Ou seja, antes eu tinha 4 forças, virou 2. Agora eu faço a resultante dessas duas para ter só uma força resultante. E onde vai estar a resultante dessas duas? Exatamente aqui, ó. Pela regra do paralelograma, né? Deixa eu só apagar essa partezinha aqui. Para a regra do paralelograma, exatamente aqui no meio, eu tenho o vetor resultante. Quer dizer que esse ângulo ali, deixa eu só colocar o 3 newtons aqui, que esse ângulo aqui é de 90 graus. E como é que a gente faz pelo método do paralelograma? A gente pega a resultante ao quadrado, elevando ao quadrado seus catetos, que seriam as forças que complementam a força resultante. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolvendo, vai ser a mesma forma que a gente fez anteriormente, aqui dá 9, aqui dá 16. Se eu somar, vai dar 25. Se eu extrair a raiz de 25, vai dar 5 newtons para onde? 5 newtons aqui, ó. Essa força inclinada é a minha resposta final. Tá vendo que nós mediamos de exercícios bem simplesinhos e fomos dando algumas melhoradas nela, né? Mas todo jeito ainda não é um exercício tão pesado, né? Dá para compreender de fácil entendimento. Na próxima aula nós vamos falar sobre decomposição de vetores, tá bom? Espero que você tenha aprendido com a aula de hoje. Um grande abraço, se inscreva no canal.